Noite chuvosa de quinta-feira, 2 de agosto de 1973. Zona sul do Rio de Janeiro. Dentro de uma casa na Rua Alice, uma família assiste a novela das 8, reunida na sala. De repente, as luzes da casa se apagam. No escuro e na confusão, alguém entra e leva um menino de 10 anos. O nome dele era Carlos Ramírez da Costa, Carlinhos. E mais de 50 anos depois, ele segue sendo a criança há mais tempo desaparecida do estado do Rio de Janeiro. Este é o arquivo de um sequestro que o Brasil inteiro acompanhou e que ninguém, até hoje, conseguiu explicar. Este é o 12º arquivo do canal. Um caso com uma armadilha policial de cinema, uma confissão falsa, uma carta traída pela própria letra e um menino que nunca voltou. Como sempre, fatos verificados, fontes na descrição e nenhuma acusação além do que a justiça registrou. Se você gosta de casos reais contados com responsabilidade, se inscreve. Toda semana, um arquivo novo é aberto. Se você acompanha este canal, vai sentir um arrepio familiar. 1973. É a terceira vez que esse ano aparece nos nossos arquivos. Em setembro, Ana Lídia, em Brasília. Em maio, Araceli, em Vitória. E em agosto, entre um caso e outro, Carlinhos, no Rio de Janeiro. 3 crianças, 3 capitais, o mesmo ano. E 3 casos sem resposta até hoje. O Brasil da época, sob a ditadura e o chamado milagre econômico, não tinha sistema de busca, não tinha alerta, não tinha integração entre polícias. Era, como você vai ver, o cenário perfeito para um crime sem volta. A cena doméstica era a mais comum do Brasil. 20h35, a família reunida em frente à televisão, assistindo a novela Cavalo de Aço da Globo. Na sala, a mãe e 5 dos filhos. Lá fora, chuva. Foi quando as luzes da casa foram cortadas. No breu, em meio à confusão de uma casa cheia, Carlinhos, 10 anos, desapareceu. Quando a energia voltou e a família se contou, faltava um. E no lugar dele, ficou apenas uma coisa: uma carta. A carta exigia resgate e dava instruções. E tinha um detalhe que gelou os investigadores. Quem escreveu parecia conhecer a rotina e as condições da família. O pai era um comerciante estabelecido, com negócios conhecidos no bairro. A polícia foi acionada em sigilo e começou a se montar uma das operações mais cinematográficas da crônica policial carioca: a armadilha do pagamento do resgate. No dia e local marcados, a polícia montou o cerco. Agentes à paisana disfarçados de vendedores de sorvete e de pipoca tomaram os arredores. O pai depositou o pacote combinado, que por precaução continha só algumas notas verdadeiras sobre papel picado. E então, nada. Ninguém apareceu para pegar o resgate. Nenhum contato depois. Nenhuma segunda carta. Para os investigadores, 2 possibilidades: os sequestradores perceberam o cerco ou nunca tiveram a intenção de aparecer. E qualquer uma das duas levava a um lugar sombrio. O que veio depois foi o pior tipo de mistério: o silêncio. Sem novos contatos, a investigação vasculhou o Rio. Informantes, buscas, apelos públicos. O caso dominou os jornais e os programas de rádio. O país inteiro conhecia o rosto de Carlinhos. E mesmo assim, nada. Nenhum rastro do menino, vivo ou morto. Um sequestro sem sequestrador, um resgate sem cobrador, uma vítima sem paradeiro. Até que, em janeiro de 1974, alguém bateu na porta da polícia dizendo: "Fui eu". Um homem chamado Adilson Cândido da Silva se entregou à polícia afirmando ser o sequestrador. E a versão dele era devastadora. Disse ter jogado o corpo do menino no mar, a pedido do próprio pai de Carlinhos. O pai, que já vivia o inferno de um filho desaparecido, se viu de uma hora para outra tratado como suspeito do próprio caso. A investigação apurou, e a confissão se provou falsa, de ponta a ponta. O pai foi totalmente inocentado, mas o episódio deixou a marca mais cruel desse arquivo. Numa família destruída pela dúvida, alguém achou espaço para plantar mais uma. E então a ciência da época falou. Exames grafológicos concluíram que a carta de resgate tinha sido escrita por um funcionário da empresa do pai de Carlinhos.
Alguém de dentro do círculo da família, chamado Silvio Pereira. Ele foi processado e condenado em primeira instância pela ligação com a carta. Recorreu e respondeu em liberdade. E é fundamental precisar o que a justiça estabeleceu: a autoria da carta. O destino de Carlinhos, quem o levou, para onde e o que aconteceu, isso nunca ficou provado nos tribunais. A peça mais importante do quebra-cabeça tinha dono, mas o quebra-cabeça continuou sem solução. As teorias se dividiram e seguem divididas. Para uns, tudo aponta para um crime articulado por gente próxima. A carta escrita por um funcionário, o conhecimento da rotina, o apagão preciso. Para outros, foi um sequestro comum que descarrilou quando a polícia entrou em cena. E o desfecho trágico nunca apareceu. Há ainda quem alimente a hipótese mais improvável e mais dolorosa: a de que Carlinhos cresceu vivo, em algum lugar, sem saber quem é. Cada teoria tem seus defensores. Nenhuma tem provas. E ao longo de 50 anos, o caso produziu um fenômeno próprio: os falsos Carlinhos. De tempos em tempos, homens apareceram, no Rio, em outros estados, afirmando ser o menino da rua Alice, crescido. Cada aparição reacendia a esperança da família. Cada exame de DNA a apagava de novo. Negativos todos. É talvez a tortura mais refinada que um caso sem resposta pode impor. A porta que nunca se fecha, mas que também nunca se abre. Carlos Ramírez da Costa nasceu em 21 de julho de 1963. Se estiver vivo, acabou de completar 63 anos. Ele é, oficialmente, a criança há mais tempo desaparecida do estado do Rio de Janeiro. Mais de meio século de um arquivo aberto, atravessando gerações de policiais, de jornalistas e de familiares que envelheceram esperando. A rua Alice continua lá, subindo laranjeiras. As casas mudaram, a cidade mudou. A pergunta não: para onde foi o menino que assistia a novela na noite de 2 de agosto de 1973? O caso Carlinhos fecha, neste canal, a trilogia involuntária de 1973. Araceli em maio, Carlinhos em agosto, Ana Lídia em setembro. 3 arquivos que estão nos cards e na descrição. 53 anos depois, nenhum dos 3 tem resposta. E juntos, eles contam uma verdade sobre o Brasil daquela época. E talvez não só daquela época. A de que um país sem sistemas de busca, sem integração e sem memória, perde crianças 2 vezes. Uma para o crime, outra para o esquecimento. Este canal existe para a segunda perda não vencer. E você? O crime veio de dentro do círculo da família? Foi um sequestro que descarrilou? Ou Carlinhos ainda está por aí? Deixa a sua teoria nos comentários. Eu leio todos. Esse é o 12º arquivo do canal. Tudo o que você ouviu está em fontes públicas, linkadas na descrição. Deixa o like e compartilha. Depois de meio século, qualquer memória ainda pode importar. No próximo arquivo, Rio de Janeiro, 1990. 11 jovens são levados de um sítio durante a madrugada e nunca mais vistos. O caso que deu origem às Mães de Acari. Se inscreve e ativa o sino. Até o próximo arquivo.